Olá, meus queridos alunos e alunas do Colégio Taquá do 8º ano. Sou o professor Tobias, tá? E vamos iniciar aqui a nossa aula inicial aí, né? Desse ano de 2021, uma revisão, né? Do assunto que vocês já acompanharam, já viram no 7º ano, né? E vamos retomar aqui para que vocês possam lembrar, né? E a gente possa seguir, né? Porque esse assunto que nós vamos ver é um assunto pertinente dentro de outros, né? Que nós vamos ver depois, né? Diante aí da apostila, tá bom? Então vamos lá. O assunto que eu vou estar falando agora para vocês é sobre conjunto dos números reais. Tá? A definição dos conjuntos dos números reais, né? Ele é um agrupamento de elementos, certo? Que são formados por números, né? E a gente chama isso de conjunto dos reais. Que esse conjunto ele é representado por a letra maiúscula R e você tem elementos que formam esse conjunto dos números reais, que são os números naturais, que é representado pela letra N, conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z, os racionais, que são representados pela letra Q, e os irracionais, que são representados pela letra I. E aí você forma, com todo esse agrupamento, o conjunto dos números reais, que é a letra R, que é essa representação. Então, dentro desse diagrama, você tem todos esses conjuntos e forma esse outro no final, que são os números reais. Tá? Eu vou estar definindo aqui, no próximo slide, cada um dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Eu vou estar explicando um por um para vocês aqui nessa aula. Tá legal? Próximo que nós vamos ver aqui é o conjunto dos números naturais. Ele é o inicial, é o primeiro conjunto desse agrupamento. Os números naturais, eles são representados por todos os números positivos. E o símbolo, como eu falei, de representação desse conjunto é a letra N maiúscula. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui de uma menina aqui pulando a amarelinha. Se a gente for observar, todos os valores que estão contidos aqui são positivos. Tá? Coloquei dois exemplos aqui para fazer essa representação. Então, exemplo 1 aqui, quando você tem a letra N aqui, então você tem a representação iniciando pelo número 0 e dando continuidade, né, a esse conjunto. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tá? Então, aqui você tem a representação, né, inicial do conjunto dos números naturais, iniciando pelo 0 e dando continuidade com os números positivos. Coloquei outro exemplo aqui, 2 aqui, o símbolo dos naturais com um asterisco. Quando você tiver esses símbolos naturais, observar esse símbolo com um asterisco, ele está aqui mostrando para vocês, né, dando um significado que, nesse conjunto, você vai iniciar pelo número 1. Ah, professor, mas cadê o 0? Quando tiver esse símbolo, significa que você não vai ter o 0 iniciado aqui nesse conjunto numérico. Então, você vai iniciar pelo número 1 e assim por diante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vai dando continuidade com os números positivos. Então, quando tiver esse símbolo, não tem o 0. Tá bom? Então, aqui é a representação do conjunto dos números naturais. É o primeiro conjunto desse agrupamento dos reais. Tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. O próximo é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele já tem outra representação. Além dos números positivos, você também vai ter os números negativos representados aqui.
Então, o conjunto dos números inteiros são formados pelos elementos do conjunto dos números naturais, junto com os números inteiros negativos. Por que os naturais? Porque os naturais são todos os números positivos. Mas aí você tem um conjunto a mais aqui, porque você tem os números negativos também representados aqui. Então você tem a conjunção final dos números inteiros, todos os negativos e positivos juntos. Tá? Então você tem o zero aqui como fator inicial, você vai seguir para os positivos infinitamente, como também vai seguir para os negativos infinitamente. Aí eu coloquei uma representação aqui, né, de um termômetro. Por quê? Porque o termômetro tem tanto números positivos como números negativos para representar se está calor ou se está frio. O mesmo exemplo que eu coloquei nos números naturais, né, vou estar colocando aqui porque também existe isso dentro dos conjuntos dos inteiros, que é o símbolo dos inteiros com asterisco. Quando observar isso, significa que dentro desse conjunto não tem o número zero. Tá? Então, aqui conjunto normal, tem o zero aqui. Com o exemplo 2, o símbolo com asterisco não tem o zero. Então, nesse caso aqui, você tem um conjunto dos números inteiros sem ter o zero representado dentro dessa sequência numérica. Tá bom? Então, aqui é a representação do conjunto dos números inteiros, que são os valores, são os números negativos e os números positivos. Tá? E aqui significa o quê? Que os números naturais está contido dentro dos números inteiros. Porque os números naturais está dentro da sequência numérica dos inteiros aqui. Tá bom? Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos para o terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q maiúscula, e ele pertence, e quem pertence e está contido dentro dos números racionais são os números naturais e inteiros. Também fazem parte os números decimais aqui, as frações e a dízima periódica, tá? Que são números nacionais, né? Repetidamente infinita. Então, o que é uma dízima periódica? Coloquei o exemplo aqui na calculadora. É um número representado com uma vírgula, certo? E ele tem um período infinito. O que é esse período? Esse período é uma numeração repetidamente infinita. Então, aqui nesse caso, 0,44444 infinitamente, ele é um número decimal com um período repetido. E esse período repetido aqui com esse algarismo é o 444 infinitamente. Então, a gente chama isso de dízima periódica. Quando tiver uma dízima periódica, ele entra dentro desse conjunto dos números racionais. Tá? Então, isso aqui a gente chama de dízimas periódicas. E eu coloquei o exemplo aqui. Tá? Tá ali a letra Q. E aqui tem menos 2, menos 1,23. Aqui é o número decimal finito, tá? Porque ele tem um fim. E aí, menos 1, 0, meio, ó, aqui uma fração, 2, 2,5 e assim por diante. Então, aqui, para a gente poder estar finalizando esse exemplo aqui dos números racionais, significa o quê? Que os números naturais inteiros estão contidos dentro dos números racionais. Porque você pode ver na sequência numérica aqui, para a representação desse exemplo, você tem o número negativo aqui, menos 2, o menos 1, você tem o 2 positivo, então você tem os números inteiros e naturais representados dentro dos conjuntos dos racionais. Tá? Então aqui é o exemplo da terceira representação de conjunto dos números reais, que são os racionais aqui. Tá bom? Então esse aqui é a representação dos números racionais. E aí você tem o seguinte, vamos para o
por 4, conjunto dos números reais, que é os irracionais. Tá? O conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto que é formado pelos números que são dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas são o quê? São números decimais infinitos que não possuem uma repetição. Tá? Como eu expliquei anteriormente no slide dos números racionais, você tinha 0,44444 repetidamente. Então ali você tinha um período de número sendo repetido infinito. No caso dos irracionais, você não vai ter essa dízima periódica. Você vai ter uma sequência de números não repetidos de uma forma aleatória. Então aqui no caso aqui do exemplo, eu coloquei aqui, ó, menos 1,234537. Então você não tem uma sequência repetida aqui, você não tem um período que está sendo repetido, você tem números aleatórios. Então isso a gente chama de dízimas não periódicas. Tá? Então aqui eu coloquei uma sequência aqui, menos 1,234537, 3,34527 e assim por diante. São dízimas não periódicas. Dentro dessas dízimas não periódicas, existe também símbolos, né, que também se encaixa nesse conjunto dos números racionais. Como eu coloquei aqui, ó, esse símbolo aqui a gente chama, é o símbolo que representa π. π, ele é um conjunto de números irracionais e ele é formado por uma dízima não periódica. Tá? A gente coloca sempre o valor, né, para representar o π é 3,14, né? Mas aqui é só uma representação, porque a gente não vai colocar o valor dele como seria, né? Porque ele é uma dízima não periódica. Ele é uma sequência infinita de números aleatórios. Então a gente representa só pelo 3,14. Mas o π é um número, certo? Irracional, porque ele é uma dízima não periódica. Aí eu coloquei o Bob Esponja aqui, para representar aqui, e uma raiz x. Por quê? Existe, né, raízes exatas e raízes não exatas. As raízes exatas fazem parte do conjunto, né, dos números racionais. Por quê? Porque está contido em números inteiros, né, positivos. Então, nesse caso aqui, quando você tem uma raiz quadrada de 4, a raiz quadrada é 4, o valor é 2. Então, 2 se encaixa com o número natural, porque ele é um valor positivo. Mas se você coloca aqui outra raiz, que seja uma raiz não exata, no caso do 2, então você vai ter um valor, o quê? Você vai ter um valor não exato que vai se encaixar dentro de uma dízima não periódica. Tá? Então o valor dele é uma sequência de números aleatórios, um valor decimal de uma sequência de números aleatórios. Então, quando for uma raiz não exata, ele entra dentro do conjunto dos números irracionais. Certo? Caso for uma raiz exata, aí ele não se encaixa com números irracionais, aí ele vai fazer parte do conjunto dos números naturais, porque vai dar um valor positivo ali no seu resultado, tá bom? Então, isso são os conjuntos dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, tá? Ele não vai estar contido dentro dos racionais, certo? Ele está totalmente fora, tá? Justamente porque ele é um número, né, de uma sequência não aleatória, de uma dízima não periódica. Então ele está fora, né? Ele não está contido dentro dos naturais, nem dos inteiros, nem dos racionais. Ele só vai estar contido dentro dos números reais aí, tá? Porque o conjunto dos números reais é que contempla todos eles. Então aqui, né, eu explico todos os conjuntos que fazem parte dentro dos conjuntos dos números reais, né? Então, fazendo esse agrupamento de 4 conjuntos, eu formo no final o conjunto dos números reais, que são todos os números que pertencem a esse conjunto final, né? Inteiros, naturais, racionais e irracionais, todos esses 4 formados
forma o conjunto dos números reais, que aí você tem valor números positivos, números negativos, frações, números decimais, tanto finito como infinito, né? E aí a gente entra nas dízimas periódicas e não periódicas, que é o caso aqui dos irracionais. Tá bom? E agora, terminando de explicar todos esses 4 conjuntos, né, que contemplam o conjunto dos números reais, a gente entra nos exercícios que eu vou pedir para que vocês façam aí, tá? E dentro desses exercícios eu vou pedir para que vocês façam e depois a gente vai ter depois eu vou fazer uma devolutiva com vocês, que é a correção desses exercícios na próxima aula, tá? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês a questão 1, né? Dentro desses exercícios que eu vou pedir, eu peço para que vocês classifiquem as afirmações em verdadeiras ou falsas. Então, todas as afirmações aqui eu quero que vocês respondam se é verdadeiro ou falso, tá? A primeira afirmação aí é: todo número irracional é também um número real? Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: todo número racional é também um número real? A primeira é irracional, a segunda é racional. Terceira afirmação: todo número real é também um número racional? Quarta afirmação: todo número real é também um número irracional? Quinta afirmação aqui: o número aqui é raiz de menos 1, tá? O número raiz quadrada de menos 1 é um número irracional? Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão analisar bem aqui essas 6 afirmações. E na última afirmação, ele descreve aqui: o conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. É verdadeiro ou falso? Então analisem, vocês vão analisar bem essas 6 afirmações, certo? Colocar se são verdadeiras ou falsas, e na próxima aula eu faço a correção com vocês. Eu passo a correção para vocês. Na segunda questão, eu coloquei uma expressão aqui, tá? Essas expressões numéricas contêm números inteiros e naturais. Então, a letra A, você tem uma expressão numérica aqui, tá? Com números inteiros positivos e negativos, né? Consequentemente, também é número natural, porque tem positivo aqui. Então, vocês vão resolver, tá? E na próxima aula, eu faço a correção dessa letra A e dessa letra B. Na letra B, contém potência. Tá? Eu sei que potências vocês viram aí no 7º ano. Tá? Tem a regrinha aqui, quando é negativo, elevado a um expoente par. Tá? Negativo elevado a um expoente ímpar. Preste atenção nessas regrinhas aqui para não confundir. E calcular certinho para ter no final a sua resposta aí. Tá? Então aqui tem 2 expressões. Vocês vão resolver e na próxima aula eu vou fazer a correção junto com vocês. Se não der para fazer junto, eu gravo uma videoaula fazendo a correção desses exercícios que eu estou acabando de falar para vocês aqui. Tá bom? Então é isso, tá? A aula, essa revisão aí desses conjuntos dos números reais, porque vai ser muito importante para outros assuntos dentro da matemática que a gente vai ver, né, mais para frente. Certo? O conjunto dos números reais está contido aí, ele é amplo, ele está contido dentro de vários assuntos que contemplam a matemática, né? Então é muito importante a gente saber, né, essa revisão, esse conjunto dos números reais, para a gente poder ter uma facilidade maior mais para frente com outros assuntos que nós vamos ver aí dentro da apostila Eleva aí com vocês, tá bom? Então é isso aí. Eu termino essa aula aí, essa revisão de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem, tá? Todo o assunto que foi passado hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo, mandar recado pelo Clipe Escola, que é uma plataforma muito importante de acesso que nós vamos ter esse ano no colégio. Já tínhamos, né, no ano passado, vamos continuar tendo, mas vai ser uma ferramenta muito mais importante, porque nós temos que trocar mensagens por lá, porque tanto os pais, né,
como vocês e eu também, toda a parte da gestão, vamos estar se comunicando por lá. Caso, né, persista a dúvida, qualquer coisa, vamos fazer os grupos aí de WhatsApp para que vocês possam, né, tá perguntando, professor, não consegui entender, tá? Mas não vamos deixar isso não ter uma comunicação. Vamos ter sempre essa comunicação com os exemplos, tá? Não fique com dúvidas, que matemática é complicado vocês terem dúvidas, mas é isso, certo? Qualquer dúvida, Clipe Escola ou depois tem o grupo do WhatsApp aí, tá bom? É isso, meus queridos alunos e alunas do Colégio Itaquá. Eu encerro a aula de hoje, tá? Muito obrigado, certo? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí. Tchau, tchau, gente.